Saúde. Patos de Minas declarou situação de emergência devido ao aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, uma evolução no quadro de gripe. O jornalismo da Jovem Pan Patos orienta que a população se vacine para prevenir a doença. E diante dos baixos índices de vacinação, o nosso repórter Gustavo Rubim traz mais informações sobre a síndrome respiratória aguda grave. Vamos conferir. Bom dia, Matheus. Bom dia, Sabrina. E a gente segue acompanhando aí o quadro da saúde de Patos de Minas. A gente repercutiu na edição de ontem, conversamos com Erivaldo Rodrigues, responsável pelo setor de epidemiologia, o estado de emergência de Patos de Minas, referente à síndrome respiratória aguda grave. E para conversar mais sobre essa síndrome, a gente vai conversar com o médico Elcio Moreira, que vai explicar para nós, porque o pessoal pensa, Elcio, peguei uma gripe e isso não pode me trazer grandes consequências. E traz sim, né? Porque o município já tem aí 2 mortes confirmadas neste ano. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Matheus. Na verdade, as pessoas realmente acham que gripe não é algo grave e, na verdade, a gripe pode ter manifestações muito graves. A síndrome respiratória aguda grave, embora não seja algo comum, porque afeta uma porcentagem pequena relacionado aí ao número total de pessoas que têm quadros gripais, mas são evoluções muito graves, onde as pessoas têm um quadro clínico de muita gravidade e potencialmente fatal. A gente tem que lembrar que a vacinação tem um papel muito importante disso, na prevenção primária, né, desses quadros. Então é muito importante a gente lembrar a população relacionada a essa atitude de prevenção, relacionada à vacinação, que tem potencial realmente da gente evitar um agravo dessa doença. Doutor, a gente sabe que são muito fáceis as formas de se vacinarem, né? Porque a vacina já está disponível na UBS, ainda tem o Vacimóvel, que a população pode acompanhar no Instagram da Prefeitura, que sai o cronograma diariamente, e mesmo assim as pessoas não estão indo se vacinar. Como agir diante desse cenário? A gente traz aqui também o trabalho da imprensa, né, que a gente está aí todo dia falando se vacine, e algumas pessoas resistem. Qual é o recado para essas pessoas, e principalmente dos pais, já que o índice de crianças que não se vacinaram ainda está muito baixo, e a criança não tem autonomia, né, para se vacinar? Primeiro a gente tem que lembrar que não é só a vacina da gripe, né? Nós temos a vacina contra a influenza, mas além da vacina contra a influenza, tem a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que também é um vírus que tem importante é uma importante causa de agravos respiratórios nessa época, a vacina da pneumonia, então tudo isso também vai causar uma síndrome respiratória aguda grave. E a gente tem que mobilizar mesmo a população para que as pessoas tenham uma real ciência da importância, né, da gente evitar quadros como esses. Muitas vezes as pessoas não valorizam porque elas pensam que não vai ter um comprometimento grave nesse sentido. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Eu posso falar, eu coordeno os 30 leitos da UTI da Santa Casa, nós estamos com 3 pacientes internados, entubados, em um quadro grave, devido a síndromes respiratórias agudas. Então a gente nunca imagina que vai ser conosco, mas é com alguém. Nós temos lá 3 famílias que são com essas pessoas que está acontecendo, mas pode ser comigo, pode ser com alguém da minha família, pode ser com você que está assistindo, pode ser com alguém da família da gente. Então o nosso papel, na verdade, é um papel de conscientização, de lembrar as nossas famílias da importância da vacinação, lembrar que a gente, na verdade, consegue realmente evitar algumas doenças através da vacinação, e a vacina tem um papel muito importante, inclusive na erradicação de algumas doenças. Então não tem nada melhor nessa fase do que a gente conscientizar. A gente sabe que tem um movimento de pessoas que não acreditam na vacina, e vacina é ciência, é algo de evidência científica, então não tem o que questionar relacionado a isso. A gente tem, na verdade, que seguir aqueles protocolos que é colocado para a gente através do Ministério da Saúde, lembrando que o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo. Eu já vou aproveitar o seu tempo aqui, doutor. Fala principalmente em referente aos grupos de risco, né? Porque essas pessoas, elas sim, né, têm uma intensidade a mais da necessidade da vacina. Quais são esses grupos de risco? A gente tem que lembrar primeiro das crianças. Eu trabalho na UPA também e a gente está com um quadro imenso de crianças, realmente todos os dias internados com sintomas gripais, crianças até graves, usando oxigênio, tá? Então, sem dúvida, as crianças e os idosos. Mas além das crianças e dos idosos, a gente tem que lembrar as pessoas que são imunossuprimidas, aquelas pessoas que têm algum problema da imunidade, pessoas que utilizam alguma medicação também que diminui a imunidade, pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, enfisema pulmonar, algum tipo de fibrose pulmonar. Então, todas essas
essas pessoas elas têm que ficar realmente vigilantes e ter um cuidado ainda maior. Não só na vacinação, mas também nas atividades preventivas, né? A gente fala que na Covid a gente cuidava muito mais em relação a isso. A gente lembra da máscara que a gente utilizava, mas não só isso. Higiene das mãos antes de se alimentar, evitar ficar tocando demais nas pessoas, em superfícies. Esses cuidados de higiene que a gente teve tanto na pandemia, a gente tem que manter, que é uma atividade para a nossa prevenção. Atitude simples, né, que pode aí mudar a nossa vida. Doutor, muito obrigado por sempre nos atender aqui com muita presteza. Matheus, Sabrina, a gente segue acompanhando aí os casos e população se vacine. Volto com vocês no estúdio, Gustavo Rubim, para o jornalismo da Jovem Pan Patos.